Bom dia, senhor. Bom dia, Como é o nome doutora. da paciente? É Maria José. Quantos anos? Um aninho, doutora. O que é que ela tem? Ela já tá 3 dias sem se mexer, doutora. 3 dias sem se mexer? Sem se mexer. Cadê? Deixa eu ver. Olha. Olha, veja, olha pra aqui, ó. Não se mexe não, doutora. Ah, é um bebê reborn. O da moda agora. É, isso aí, bebê reboque. Ah, vem aqui dentro que eu vou examinar ela. Tenha medo não, venha. Precisa ser aqui dentro, doutora. É, porque ali dentro tem A uma pessoa maca. já tá vendo, Ali né? tem uma maca. E é. É, pra me examinar ela. Traga ela aqui, sua bebê, traga. Olha. Bota ela aqui na maca, bote. Olha, doutora. Olha aqui, peraí. Eita, Bota. É. Tenha vergonha, rapaz. Você tá pensando que eu não tenho o que fazer, não? É?